Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Lindenberg. Vamos para mais uma aula de geografia. Galera, essa aula de geografia é uma aula que a ideia é fazer a correção das atividades e ao mesmo tempo fazendo uma revisão desse conteúdo, né, do capítulo 5, para vocês se prepararem para a avaliação, para o teste, tá bom? Que ocorre na próxima semana. Então a ideia desse capítulo é nesse sentido. Nós vamos corrigir as questões e ao mesmo tempo fazer um diálogo com os conteúdos. Tá bom? E o conteúdo, esse primeiro conteúdo aí que vamos tratar é o conteúdo 5, capítulo 5, regionalização físico-cultural do globo. Primeiro a gente precisa entender a distinção, galera, do que são regionalizações físicas e o que são regionalizações culturais. Isso é importante vocês lembrarem, né? Existe uma distinção nisso. As regionalizações, e aí logo vou deixar aqui logo no instante, né, para respondermos as perguntas. As regionalizações físicas são basicamente tratadas, obviamente, somente dos aspectos físicos da superfície terrestre. E a regionalização cultural é quando trata de características em comum, de aspecto cultural, da forma como se dá a formação da sociedade, quais são os elementos daquela sociedade, por que existe a divisão entre esses povos, é nesse sentido, né? Então, regionalizar um espaço, nesse caso, a superfície terrestre, consiste em dividi-lo em regiões com características em comum, em várias regionalizações possíveis no mesmo espaço e cada uma delas visando um objetivo. Existem as físicas e existem as culturais. Beleza? O mundo pode ser regionalizado por continentes, paisagens naturais, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, grandes culturas ou civilizações, principais idiomas e por aí vai. Há diversas perspectivas de regionalização. Então vamos lá agora para as perguntas, né? Que é da página 101. Primeira pergunta. Todas as formas de regionalização do espaço mundial estão corretas? Todas elas são adequadas para a mesma finalidade? Por quê? São ou não são corretas? Como podemos tratar isso? Galera, é o seguinte. Todas as formas de regionalizar são corretas. Não havendo uma melhor que a outra, porque cada um corresponde a um determinado objetivo. Então a gente precisa levar em consideração os objetivos dados a uma determinada perspectiva de regionalização. Tá bom? Segunda questão é: observe o mapa acima, colocar no estante. Olhe um dos idiomas e elabore outro mapa que mostre somente as regiões onde o idioma escolhido é a língua oficial. Eu vou ler de novo. Observe o mapa acima, escolha um dos idiomas e elabore outro mapa. Elabore outro mapa que mostre somente as regiões onde. Aí é uma forma de vocês fazerem no caderno, de vocês vão produzir um mapa mundi. E aí vocês vão selecionar uma língua e depois vão pintar só vão selecionar somente os países que falam a língua da qual vocês selecionaram. Se nós pegarmos, por exemplo, o inglês, nós só teríamos condições de só pintaríamos os países quais, né? A Guiana, Estados Unidos, Canadá, países africanos, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, somente, né? Inglaterra também, Reino Unido, somente esses. Vamos para outra reflexão. O que são os continentes, galera? Os continentes, vale lembrar que são reconhecidos 6 continentes na nossa superfície terrestre. Devemos saber, né? América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida.
Em modo geral, os continentes são imensas massas sólidas na superfície terrestre, diferentes das ilhas, que são terras imersas menores. E sabemos que a maior parte da superfície terrestre é constituída por oceanos e mares. Tá bom? Não é de terras. De continentes só temos de terra, só temos de superfície terrestre só 27%. Predominantemente 73% de água. Os 6 continentes, vamos lembrar aqui, América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Tá certo? América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Tá bom? Aí vai ter um debate sobre Groenlândia ou Austrália são continentes. Vale lembrar que hoje, para a geografia, somente a porção da Austrália que é caracterizado como continente. As massas, aí vamos para as perguntas. Texto em ação. É correto afirmar que tanto as ilhas como os continentes são porções de terra cercadas de água por todos os lados? Por quê? Essa resposta é até simples, né? Sim, porque boa parte da superfície terrestre é constituída por água, galera. Então é oceanos e mares que banham toda essa superfície terrestre. Segunda, qual é o critério adotado pelos estudiosos para diferenciar continentes de ilhas? Dê sua opinião sobre os critérios. Basicamente se trata de extensão territorial. Esse é o critério básico. Então, por exemplo, a Austrália, que é o 6º maior país do mundo, é considerado um continente menor por conta da sua extensão territorial, enquanto a Groenlândia é uma ilha por conta de uma extensão territorial menor. Beleza? Terceira questão. Qual a diferença entre a regionalização proposta pelo mapa das principais línguas do mundo, na página 101, e a regionalização por continentes que você chegou e como você chegou a essa conclusão? Vamos ver aqui o mapa aqui, né, e o mapa dos continentes. A gente precisa entender, galera, da seguinte maneira, viu? Uma regionalização por continentes agrupa territórios contíguos, enquanto nesta regionalização o espaço regionalizado é descontínuo, pois nem sempre os países vizinhos falam a mesma língua. Além disso, é necessário o critério de utilizar para agrupar os países em diferentes. Em um caso, os idiomas, e outro, principalmente, a localização, que é a localização de cada grande massa de terras imersas. Enquanto esse mapa aqui, o mapa de idiomas, não está tendo uma preocupação acerca da demarcação dos Estados-nações, aí não está tendo preocupação em colorir quais são os países, aí está tendo preocupação em colorir quais são os idiomas falados. Então a distinção está acerca dos objetivos, tá bom? Vamos lá, dando continuidade. Massas continentais. Aqui são o mapa físico da superfície terrestre, basicamente se tratando muito do relevo, onde tem os maiores altitudes são de cores marronzadas e por aí vai. E aí vai trabalhar de uma perspectiva conceitual acerca do que é velho, novo e novíssimo mundo, né? A grande massa continental, que é a Ásia, Europa e África, é conhecida pelos europeus como o Velho Mundo. Tem cerca de 85 milhões de quilômetros quadrados, que corresponde a 57% do total das terras imersas. Trata-se, portanto, da maior porção sólida da superfície do planeta. O Novo Mundo, que é uma caracterização também eurocêntrica, foram os europeus que deram esse termo, caracteriza-se ao continente americano, né, que é formado da América do Norte, América Central e América do Sul. Tem aproximadamente 28% da parte sólida da Terra. E tem uma extensão territorial de 40 milhões 700 mil quilômetros quadrados. A Oceania é caracterizada como um novicíssimo mundo. É um continente constituído predominantemente pelo território australiano e tem uma série de ilhas ao seu redor na formação desse continente. E abrange 6% total das terras do mundo.
E tem, por último, o continente Antártico, né, que é a conhecida Antártida, que tem 14 milhões de quilômetros quadrados, que corresponde a 9% das terras do globo. Quantos continentes existem no chamado Velho Mundo? Existem 3 continentes no Velho Mundo: a Europa, a Ásia e a África. Beleza? Vale lembrar em que essa interpretação de Novo, Velho e Novíssimo Mundo é uma interpretação eurocêntrica. É a perspectiva que os europeus enxergam acerca da regionalização do mundo. Tá bom? A atual configuração dos continentes. Como é que se deu posteriormente? Era a Grande Pangeia, depois se dividiu entre a Lauroásia e Gondal, depois se dividiu em Gondal, distribuindo em outros continentes da qual nós conhecemos. Essa sustentação se baseia, né, na teoria, essas primeiras hipóteses se baseou na teoria da deriva continental. Essa teoria da deriva continental foi através do cientista Alfred Wegener, e depois isso se comprovou através dos geógrafos na atualidade. E esse processo de deslocamento da superfície terrestre se dá por conta do movimento das placas tectônicas, né? Noções de velho, novo e novíssimo mundo, já interpretei, já falei sobre isso, né? Quais são as perspectivas? Antártida é o grande local que... A Antártica é o grande local de disputa, de pesquisa, né? De interpretação de pesquisa, sobre compreensão, né? A Antártica de 1961 definiu ainda como apenas um país apenas os países com bases científicas ou que tivessem realizado os estudos nessas terras poderiam participar das decisões sobre uma possível divisão do seu território no futuro. O Brasil realizou em 1984 uma expedição de estudos na Antártida com o navio Barão de Tafé. Com isso, o nosso país se credenciou a participar da reunião em 91. Como é compreendido esse território? Esse território, pessoal, na Antártica, é entendido de que não é permitida a extração de recursos naturais, não é permitida atividades com fins comerciais, comerciais, turísticos, né, econômicos. O objetivo é somente para a pesquisa ter uma compreensão e ter um entendimento sobre o que é esse território. Tem essas questões também. Brasil terá uma nova base militar. A pergunta é, página 111. Aponte o trecho do texto que demonstra como as características desse espaço restringem a mobilidade humana no texto ou no continente. Essa não é difícil, né? Que os pesquisadores e o pessoal de apoio se deslocam assim, por um espaço durante o verão antártico, que ocorre entre outubro e março, onde aí é possível ter uma maior locomoção. Segunda questão é: pesquise o Tratado Antártico e converse sobre a importância dessa região para as pesquisas desenvolvidas na área ambiental em todo o mundo. O Tratado de Antártico, pessoal, foi firmado no dia 1º de dezembro de 1959 e proíbe a militarização e a invasão de qualquer país no continente, reservando apenas e exclusivamente para pesquisadores, para as pesquisas científicas desenvolvidas por pesquisadores de vários países. A Antártida é fundamental para as pesquisas sobre a história do surgimento da Terra, além dos estudos ambientais desenvolvidos na região. Agora vamos para as questões, né? As questões as primeiras questões. Tem essa aqui também, né? Mudança climática provocará uma explosão na vida da Antártica. Primeira questão: por que as espécies nativas da Antártida estão ameaçadas pelo aquecimento climático global? Galera, presta atenção. Essa é a resposta. É porque o aquecimento climático global está afetando diretamente a biodiversidade da Antártica, pessoal. Porque provoca
o aumento do degelo. Assim, o pinguim imperador e o pinguim da Adalé estão sendo afetados em sua distribuição geográfica no continente à medida que avança o degelo, isto é, estão se dirigindo para o Polo Sul. Segunda questão: por que as espécies antárticas são as únicas e endêmicas? As espécies antárticas são as únicas e endêmicas, só existe lá porque depende das condições ambientais de lá, clima, geleira, fauna antártica, né? Todas as condições proporcionam ao surgimento dessas espécies. Terceiro, o principal símbolo do continente, o pinguim, será provavelmente um ganhador ou um perdedor com a expansão do degelo justifique. Os riscos do pinguim se tornar um perdedor caso prossiga a expansão do degelo. E essa expansão abre caminho pela primeira vez para o estabelecimento de espécies não nativas na Antártida. Vamos para as próximas questões. Primeira questão aqui das atividades. Primeiro, é muito comum, inclusive, em documentos oficiais da ONU e da Unesco, o uso da expressão Mãe África. Procure explicar qual é o significado dessa expressão. Essa não é difícil, galera. A expressão Mãe África significa porque a nossa espécie, o Homo sapiens, se originou desse continente nos últimos 70 mil anos e que se espalhou para o restante dos outros territórios, tá bom? Por isso que trata-se a África como uma mãe, que é a mãe do gênero humano, território da mãe do gênero humano. Segunda questão. Explique as principais consequências da chegada dos europeus na América. Primeiro, foi o extermínio de várias etnias indígenas, a escravização de algumas etnias e a escravização dos africanos. Essa foi a porta de entrada dos europeus na América. Terceira, responda. De onde vêm os termos velho, novo ou novíssimo mundo? Qual é o ponto de vista desses termos ou expressões? É do ponto de vista europeu, pois uma perspectiva dos nativos das Américas ou da Oceania, essas expressões não têm sentido. Os europeus chamaram a América de Novo Mundo porque era um novo para eles, assim como posteriormente a Oceania. Era simplesmente porque era novo para eles, por isso que designou dessa maneira. É um termo eurocêntrico. B. Quando e como ocorreu o momento de maior expansão da cultura ocidental? Ocorreu principalmente, pessoal, através da expansão do marítimo comercial da Europa, iniciado no século XV. E depois, especialmente com a Revolução Industrial, que tornou as nações europeias mais fortes economicamente e militarmente em comparação com as outras potências da época. Quarta questão. Plataformas de gelo localizadas no oeste da Antártida estão derretendo por causa da elevação das temperaturas. O mesmo fenômeno ameaça as plataformas na parte oriental do continente. Leia o texto abaixo e responda as questões. Aqui temos o texto, né? Vamos para as questões. A. Por que o afinamento das plataformas de gelo afeta de maneira indireta o nível do oceano? Galera, o afinamento das plataformas de gelo não provoca a elevação do nível do mar diretamente, porque elas já estão sobre o mar. Entretanto, o derretimento dessas plataformas sobre o caminho para que o gelo que está sobre o continente, que está aprisionado no manto, se deslize mais facilmente para o mar. Esse é o resultado. B. Qual é a causa, segundo o texto, do afinamento ou derretimento do gelo das plataformas na Península Antártida? A causa apontada no texto, galera, é sobre o aquecimento global, e não se trata de uma variação natural do clima, mas do aumento de 2,5 graus na temperatura atmosférica média dessa península. Por isso que afeta
e derrete mais ainda e afeta todo o ecossistema, como é o caso dos pinguins, das questões que a gente falou na estante. E por último, tem essas questões aqui, né? A Antártica é conhecida como um continente branco, em razão da sua superfície estar permanentemente coberta de gelo. Observe as imagens e depois responda as questões. Primeiro, letra A. Que outras cores, além do branco, você observa na imagem? A gente vê a cor não só do branco, mas até algumas tonalidades esverdeadas, mas predominantemente uma cor mais amarronzada ou acinzentada ou negra, que são correspondentes às pedras, né, ao terreno. B. Por que você acha que atualmente é possível perceber outras cores além do branco das paisagens da Antártica? Por causa do derretimento de grande quantidade de gelo, né, galera? Traz à tona outras cores que estavam sobre ele, além de proporcionar o desenvolvimento de outras espécies de fauna, flora não endêmicas na região, que não são oriundas dessa região. Segunda questão. Observe a imagem e responda as questões. Cientistas, né, em acampamento base no interior do continente antártico em 2012, o acampamento do Brasil. B. Que símbolo nacional há na imagem? É a bandeira nacional brasileira, a bandeira do Brasil. B. Quais elementos demonstram as condições adversas encontradas na Antártida? É a questão das roupas, dos calçados que percebemos por parte desses cientistas, né? Aí é onde tem um inverno extremamente rigoroso. E C. Qual a importância de o Brasil estabelecer uma base de pesquisa científica? A grande importância, pessoal, é estimular uma maior pesquisa para ter uma compreensão da geologia, da biologia, até mesmo de estudos de vírus, bactérias, ter uma compreensão do ecossistema da região, e isso auxilia também a ter uma importância científica do Brasil na disputa geopolítica. Então, pessoal, é isso, basicamente isso, né, correspondente a esse capítulo. Né? Eu fiz um balanço desse capítulo, mais a correção das atividades, uma revisão e uma correção dos exercícios. Até mais, pessoal, e uma boa prova.